Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho, nesse sabadão, isso, sábado 29 de novembro de 2025. Estamos chegando aqui em nome da 7K. A partir de agora, nós temos uma das maiores casas de apostas do Brasil junto com a AV. A 7K se junta a nós. Acesse o QR Code e também na descrição tem lá o link para você se divertir junto com a gente. Jogue com responsabilidade. Apostas são para maiores de 18 anos. 7K, parceira do AV, também do Craque Neto e também do Craque Hulk. A vitória de ontem foi muito importante sobre o Internacional por 5-1. Por conta de dar uma aliviada, o Vasco não está afastado da questão do rebaixamento, precisa ainda somar pontos, é claro, dependendo dos outros resultados. Temos jogos hoje acontecendo, temos jogos no final de semana, amanhã também, enfim. O campeonato ele se desenrola e tem outros times em situação muito pior do que o Vasco. Mas é claro que a vitória dá um alívio, dá uma segurança, dá um respiro maior para o time cruzmaltino. Mas acho que algumas coisas, para mim, foram fundamentais nessa vitória, em que o Vasco, sim, se viu pressionado e de uma maneira positiva por aquilo que foi feito pela torcida do Vasco. Fernando Diniz ontem deu uma entrevista coletiva que eu discordei muito do tom. Eu sou sempre muito a favor de ouvir o Fernando Diniz, é um cara de bom nível, de boas ideias, mas ontem ele estava muito com o espírito armado, em função talvez das críticas que tenha tomado, das críticas que ele levou, por tudo aquilo que acarreta perder 5 jogos. Não dá, como a gente falou ontem no pós-jogo, achar que o Diniz vai mudar o mundo, que depois de 5 derrotas as pessoas vão analisar pontos positivos. Não, na vida a gente precisa dar resultado. Por mais que a gente tente, por mais que a gente procure, por mais que a gente se esforce, quando não dá liga, não dá liga. Não adianta. E no momento não estava dando liga. Mas ontem o Vasco entrou com um espírito diferente e mostrou que é capaz de jogar futebol aliado a muita disposição. Mas algumas coisas que foram faladas pelo Fernando Diniz eu quero destacar aqui no Acorda como evolução. Acho que a gente tem que pensar lá na frente. A vitória de ontem, e eu coloquei isso durante toda a semana, era uma obrigação na conta dos jogadores e continua sendo. Porque o que os jogadores do Vasco fizeram a gente passar nesses 5 jogos, e principalmente nos últimos 4, e aí eu discordo do Fernando Diniz, não consegui ver nenhum jogo em que o Vasco tenha jogado um primor contra o Juventude, os primeiros 20 minutos, ok, mas um desinteresse imenso, erros absurdos, individuais. O jogo com o Bahia, que ele enaltece, achando que eu não acho. O jogo com o Grêmio foi uma vergonha, o jogo contra o Botafogo também, e as maiores provas são um número curto de chutes. Contra o Bahia, o Vasco não deu um chute no gol. Contra o Grêmio, o Vasco deu 5 chutes no gol. Contra o Botafogo, 0 contra 9 do adversário. Então, para mim, e eu continuo achando que as críticas são corretas. Sabe? A crítica é correta quando você não tem cegueira, quando você consegue enxergar minimamente, sem má vontade nem nada. Para mim, os números são claros em relação a isso. Mas o time comprovou que jogando de uma maneira taticamente boa, de uma maneira
acirrada, de uma maneira disposta, consegue competir. Não há ninguém no Brasil jogando um futebol de altíssimo nível. Hoje tem a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, que são duas equipes que jogam um bom futebol, mas o Palmeiras, por exemplo, passa por um momento difícil. Tem muitos jogos que o Palmeiras não vence. O Flamengo já passou por momentos complicados. O Flamengo perdeu por Fortaleza. O Flamengo teve dificuldade de vencer adversários recentemente. O jogo do Sport, o Flamengo, se não tem a expulsão de 2 jogadores do Sport, o jogo estava enrolado. O Sport fez 1-0, um time da zona do rebaixamento. Era difícil entender como é que isso poderia acontecer. Mas aconteceu. Então, o futebol de hoje em dia, balizado muito pelo que joga a seleção brasileira, com uma escassez de grandes jogadores, vale-se muito da eficiência tática dos jogadores e de algo que disse o Diniz ontem, que eu destaquei aqui. Um time, quando marca bem hoje no futebol moderno, ele tem grandes chances de progredir. Só que o marcar bem quer dizer se doar, correr, se colocar com disposição para competir. O que o Vasco não estava fazendo. E aí que eu discordo do Fernando Diniz. E é algo que ele teria que corrigir. E não achar que nós estamos contra quando a gente não vê algum tipo de evolução. Ninguém diz que o Vasco não teve nenhuma evolução. Teve algumas poucas evoluções, mas não dá pra gente achar que um time que não chuta em gol em 3 de 5 partidas possa estar evoluindo. Não pode. Então eu acho que essa questão da marcação é uma questão que ele aprimorou mais ontem, fez o time jogar mais agrupado, um time jogar mais junto, e o futebol do time do Fernando Diniz precisa ter esse agrupamento, esse time mais junto. Então quando você marca bem, ontem todos marcaram bem, o time evolui. Mas a marcação vem em cima exatamente disso que eu coloquei agora há pouco. Disposição para tal. Competitividade. Correr atrás. É o Robert Renan, ao invés de querer dar um passe bonito, jogar sério, jogar à vontade, jogar duro. Não dar espaço. Ele com a bola no pé é bom, mas às vezes quer ser mais do que ele é. Então eu acho que quando compete, o time do Vasco é um bom time. É um time capaz de vencer qualquer adversário no Brasil. Esse é um ponto. A marcação melhorou e muito em cima de uma distribuição tática que ele vislumbrou. E aí eu vou muito pelo que diz o Jean Faísca. O Vasco tem 3 modelos nesse campeonato e o terceiro precisa ser descoberto agora. Quando ele jogava com o Verratti, o time jogava bem, mas perdeu a mão. E aí ele bota o Rayan com o Andrés por dentro, o time melhora, mas cai logo depois. Ele usou as mesmas peças, mas ele cria um fato novo com o Thiago Mendes, uma melhor saída de bola, um jogador menos pesado do que o Hugo Moura, por exemplo, um jogador mais próximo do Jair, que para mim é o grande desfalque do Vasco, qualificava a saída de bola. E ele consegue fazer uma mudança tática com a vinda do Nuno para jogar numa posição talvez mais confortável, que não o desgaste tanto, fazendo ali uma linha teoricamente até de 3 volantes, com o Barros e com o Nuno, que joga nessa posição, e liberando mais o Felipe Coutinho para jogar na frente, aproveitando a vitalidade e a força de Rayan e de Andrés Gomes. O Vasco rendeu mais, teve um Felipe Coutinho mais próximo do gol, teve um Felipe Coutinho pifando mais os companheiros. Então essa mudança tática foi muito, mas muito importante. Outra mudança que se mostrou clara nesse jogo de ontem é a volta do Rayan. O Rayan com mais liberdade para vir de trás, como ele gosta de jogar, talvez não preso à área, mas ele movimentando, e o Rayan se movimentando, vindo por dentro para bater na velocidade. É um jogador praticamente imarcável. É um jogador de muita força física, de muita capacidade. E potencializou o Andrés, invertendo, botando o Andrés mais pelo lado esquerdo. É um jogador de boa qualidade, que quando estreou contra o Corinthians naquela derrota, já pela esquerda, o primeiro lance ele já deu a sua primeira assistência. É um jogador que tem 1 gol e 5 assistências, portanto, em 6 gols ele participou diretamente. Então, essa mudança de esquema potencializou novamente Rayan e Andrés Gomes. Então, o time ganhou fatos novos. Essa posição do meio, com a entrada do Thiago Mendes, com uma mudança radical do posicionamento do Coutinho, o time mais junto, mais próximo, marcando mais, talvez seja um terceiro Vasco, que agora vai encarar essa reta final, precisa ganhar do Mirassol, precisa mostrar, até por questão de empatia, por questão de confiança, porque depois do jogo do Mirassol, uma semana depois vamos pegar o Fluminense, e agora é um pouco isso, é jogar bem, voltar a jogar bem com essa confiança, fazer o jogo fluir, porque o Vasco não tem um time tão ruim assim. Eu tenho me colocado muito crítico a esse time, realmente fiquei muito decepcionado com a atitude de jogadores, no geral, por conta do desleixo que encararam os jogos do Vasco nas últimas ocasiões. Então eu acho que esse time precisa jogar bola.
Não vou enaltecer, achar que foi uma atuação soberba. Pegamos um adversário desesperado, um adversário mau, um adversário que está realmente num momento muito complicado e me parece que, se não melhorar um pouquinho, é grande candidato a cair, mas não tem nada a ver. O Fluminense pegou na quinta-feira o São Paulo com 17 desfalques, meteu 6, é o papel, né? Tem que ganhar. E o Vasco pegou um Inter num mau momento, mas que estava ali juntinho e ganhou. O mesmo Inter que deu um amasso no Santos no primeiro tempo em Porto Alegre, segunda-feira, e não ganhou, mesmo tendo feito 1-0, ganhou do Ceará lá em Fortaleza, um jogo dificílimo, né? Então o Vasco tem méritos de ganhar do Internacional, e isso dá um gás, dá um ganho. Dependendo do Inter estar num momento ruim, você precisa ganhar. Você tem a oportunidade de ganhar, você tem que ganhar. Então eu vi algumas evoluções, vi algumas melhorias, mas principalmente o anímico. Mas para mim, o anímico tem nome: torcida. O que a torcida do Vasco faz, o que a torcida do Vasco fez e o que a torcida do Vasco fará será fundamental para esse final do ano ser muito, mas muito bom para nós. Mas calma, devagar. Comemore hoje, fique feliz, mas devagar. Terça-feira tem mais, a gente tem que estar continuando cobrando, a gente tem que ficar no pé, porque esse time, a gente meio que perdeu a confiança, eu pelo menos fiquei assim. Será que vai? Eu espero que vá. Que a vitória de ontem seja um combustível para a gente continuar bem e estar apto aí para brigar pelo título da Copa do Brasil a partir do dia 11. Tá bom? Daqui a pouco tem o Faísca Tá On com o Jean Faísca e mais tarde tem o Arquibancada do AV. Grande abraço a todos, bom sábado, tchau e boa vitória do Palmeiras logo mais. Tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!